Olá, meus amigos e irmãos. Eu quero chegar assim de sopetão, já de madrugada, e quero aproveitar. Eu sei que muita gente que vai me ouvir e me ver neste exato momento agora está no seu repouso, no seu descanso, no seu sono. Mas eu quero dar essa passada aqui, e já tem um tempo que nós não compartilhamos algo da graça de Cristo, não compartilhamos fé, não compartilhamos de coisas do alto, coisas do Espírito. Mas eu quero aproveitar essa chance, essa oportunidade que nos dá o Senhor, depois de mais uma pegada dura de trabalho, e nós estamos aqui. E eu quero saudar a todos com graça, paz e misericórdias provenientes do Deus vivo e de nosso Senhor, Salvador, Rei e única esperança de vida eterna para judeus e gentios. Eu estou falando do Cristo, o Filho do Deus vivo, que se fez homem. E eu quero resumir. Ele veio nascido de mulher, debaixo daquele antigo pacto, a lei dada por Deus através de Moisés, especificamente para o povo de Israel. E esse Cristo, ele se fez homem, ele é a maior manifestação da graça de Deus. É Jesus. Nele e por ele, nas Escrituras, há dados históricos incontestáveis que comprovam que em Jesus, nele, por ele, a graça se manifestou de forma superabundante. Você vê em Jesus a graça do Deus vivo se manifestando nos seus ensinos, nas suas lições espirituais e morais, que não devem ser descartadas jamais. Há muita gente em nome de graça fazendo confusão. Eles dizem que Jesus de Nazaré não era cristão. É claro, meus irmãos, Jesus não era cristão, ele era o Cristo. Aquele homem judeu, dentro daquele homem, estava o Cristo, filho do Deus vivo. Foi essa revelação que Deus deu a Pedro. E está lá, no livro de Mateus, capítulo 16. E você vê também, você vai encontrar a manifestação da graça de Deus na pessoa de Jesus, ainda em sua manifestação humana, através de milagres, curas, libertações, ressurreições, feitas por ele. Tudo isso é graça de Deus. A graça de Deus não é um pacote doutrinário em nome de graça. Muita gente também está equivocada quanto a isso. Alguns dizem, eu sou da graça porque não dou dízimo mais, né? Porque não faço campanha, porque eu não faço corrente, porque eu não me batizo mais nas águas, eu não participo do ritual da Santa Ceia. Tudo isso aí é pormenores, meus irmãos. Eu sei que muitas dessas práticas, na graça, espiritualmente falando, debaixo desse novo pacto, que Paulo, o apóstolo da graça de Cristo, chama de ministério do Espírito, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 6, fazendo as comparações das alianças, lei e graça, Paulo chama a graça de ministério do Espírito Santo. E eu quero enfatizar mais uma vez, talvez pela milésima, não sei quantas vezes mais, eu quero dizer que a graça não é ministério dos homens, não. A graça é o ministério do Espírito Santo. Nada pode acontecer sob a graça se não for por uma ação do Espírito Santo. Primeiro, ninguém pode ser inserido na graça de Deus se não for por esta obra regeneradora, santificadora, ressuscitadora, vivificadora do Espírito Santo no espírito de alguém que está morto em delitos e pecados. Esta obra é do Espírito Santo. Ninguém é da graça porque se atrelou
a um movimento em nome de graça ou deixou agora de cumprir os rudimentos, os rituais cerimoniais da lei de Moisés, nem os acréscimos e adicionais do cristianismo, nem dos movimentos evangélicos. Tem muita gente se enganando quanto a isso também, achando que agora é da graça porque não pratica mais esses rudimentos da lei, nem os acréscimos do cristianismo, nem dos movimentos evangélicos, que eu não vou me cansar mais repetindo essas coisas. Pois bem, nada acontece debaixo da graça se não for a ação sobrenatural do Espírito Santo. Ele é o ministro da graça. O novo nascimento, a regeneração é uma obra do Espírito Santo, no espírito de quem está morto em delitos e pecados, e quando isso acontece no espírito de alguém, aí se confirma a eleição. E isso não deve gerar em nós saber que você agora é um eleito, saber que você é um escolhido de Deus, não deve gerar em você uma soberba, uma arrogância, você não deve se sentir superior a ninguém, você deve ter um coração grato. E nessa gratidão, ser obediente, né? E eu quero dizer para vocês, eu vejo a graça de Deus que não é nada novo. A graça não é um movimento novo, não. A graça se manifestava já desde o Gênesis. Tudo ser criado da forma que foi criado por Deus é graça. Nós não merecíamos nada, Ele resolveu fazer, Ele resolveu se doar. A graça é um presente de Deus para nós. E nós devemos recebê-la, sabe, com todo o nosso amor, com toda a nossa intensidade. Como disse Paulo, o apóstolo da graça de Cristo, para nós que não somos judeus, não devemos receber a graça em vão. Pois bem, e quem sabe eu não vou encontrar pessoas agora que tenham um tipo de pensamento que eu tenho visto em muita gente que eu converso assim, sabe, eu entro em lugares e compartilho a graça, até porque a graça na minha vida não é um conceito religioso. Eu sou uma testemunha desta graça. Eu só estou aqui compartilhando com vocês o que estou compartilhando por causa da graça de Deus. Porque que tem me amparado, me sustentado, me fortalecido. Essa graça tem me ensinado, porque a graça nos educa. Essa graça tem me fortalecido, ela tem me amparado, tem me sustentado. Essa graça de Deus em Cristo tem realizado em mim milagres ordinários e extraordinários, naturais e sobrenaturais. Eu estou aqui como um resultado dessa graça e me coloco como testemunha desta graça. Essa graça que é invisível, porém ela é real. Estamos aqui por causa da graça de Cristo. Não há mérito nenhum nosso. E as Escrituras, principalmente nas cartas de Paulo, revelam isso, que não é mérito nosso. A salvação é uma operação, repito, do Espírito Santo. A salvação é pela graça por meio da fé, e essa fé não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, sabe? Ninguém pode dizer assim, eu escolhi a graça, ou eu sou merecedor dessa graça. A graça é um dom de Deus manifestado em Cristo, é misericórdia, é bondade de Deus, é benignidade, é longanimidade, é Deus nos dando esse presente. E há muita gente, como eu ia te dizendo, que tem esse pensamento assim, vou buscar, eu vou pensar em Deus agora que eu estou derrotado, eu vou querer me aproximar de Deus. Alguns até usam o termo buscar a Deus, né? Eu não vou querer assim me relacionar com Deus, eu estou todo ferrado da vida, eu já fiz muita besteira, sabe? Eu já gastei os meus anos fazendo a vontade da carne, do diabo, seja lá o que for, né? Agora que eu vou querer me aproximar de Deus, eu vou querer agora me relacionar com Deus,
Eu já gastei anos da minha vida no pecado, sabe? Eu agora estou num estado de derrota. O que eu tinha, eu gastei para satisfazer a vontade da minha natureza terrena. Eu não vou querer nada com Deus, até porque eu deveria buscar a Deus quando eu estava numa boa. Você se engana com esse pensamento, sabia? Pois eu estou aqui para te dizer que esse pensamento é errado. Ora, olha uma das manifestações da graça de Deus. Veja como esse Deus é amoroso. Ele é justo. A base do seu trono é juízo e verdade. Eu sei que Deus também é fogo consumidor. Mas deixa eu te mostrar o tamanho da misericórdia e da graça de Deus. No Salmo 50, no verso 15, eu estou te falando de graça, não estou te falando de conceito, de um grupo em nome de graça, não. Eu estou fora disso aí. Eu sou da graça de Deus em Cristo. Eu não sou de um grupo ou de uma igreja em graça. Nada disso. Isso também é outro engano. O que acontece no cristianismo está acontecendo agora em nome de graça. Vai se criando uma sistematização, só que agora para piorar, em nome de graça. É o que está aí. Só não enxerga quem não quer enxergar. Pois bem, sem contar a divisão, sem contar que ninguém se dá bem com ninguém, né? Nesse conceito em nome de graça. É por isso que jamais eu vou me permitir me dizer que eu sou um pertencimento de movimento em nome de graça. Eu não sou de movimento em nome de graça, meus amigos e irmãos. Eu sou da graça de Deus em Cristo. Eu sou pertencimento de Deus em Cristo. Foi Ele quem me chamou por sua graça e misericórdia. Mas vamos lá. No Salmo 50, verso 15, veja como é que, sabe, Deus, ele é, sabe, eu não tenho palavras para expressar, sabe, o valor desse Deus vivo. Aí você acha que está todo ferrado e não é digno de desenvolver um relacionamento ou de nem sequer invocar a Deus. Veja como é que Deus, ele vai contra os nossos conceitos. O amor dele, sabe, cobre tudo, meus amigos e irmãos. Salmo 50, verso 15. Veja o que Deus oferece. Diz lá, invoca-me. Quem está dizendo isso aqui é Deus. Invoca-me no dia da tua angústia, não é no dia da tua prosperidade, não é no dia da tua felicidade, da tua abundância, é no dia da tua angústia. Veja, olha o que o Senhor diz, preste atenção, isso é graça de Deus, meus amigos e irmãos. Invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei, diz o Senhor, e tu me glorificarás, não é tu me pagarás, é tu me glorificarás. Eu entendo pelo Espírito Santo que este glorificar a Deus é em obediência, é em ações de graças. Não tem nada de pagar nada para ninguém. Quem oferece esta graça, quem oferece esse livramento é Deus. O que eu tenho que fazer é invocar. O que falta em você é a disposição de invocar. É você sair dessa autocondenação, desse autojuízo. Eu sei que forças espirituais da maldade têm assolado bilhões de pessoas na Terra, colocando elas debaixo de condenação, porque já são tantos erros, a rescindência não acaba, é sempre cometendo a mesma coisa. Isso cansa. Você acaba até se desacreditando de si mesmo. Eu sei do que eu estou falando. Já passei por isso. Mas a graça de Deus, ela cobre tudo isso. Ela é maior do que tudo isso, meus amigos e irmãos. Sabe? A graça de Deus é infinita. Ela é multiforme. Sabe? Essa graça tem que ser glorificada como ela é graça. Não como conceito em nome de graça. Porque deixou-se regras, deixou-se rituais e rudimentos da lei de Moisés, deixou-se
acréscimos e adicionais do cristianismo e dos movimentos evangélicos. Isso aí não é graça não, isso aí ainda é um sistemazinho de homens. Eu sei que essas práticas debaixo da graça perderam-se o seu valor, até porque debaixo da graça não é mais práticas externas. Debaixo da graça não é mandos e desmandos. Não há doutrinação religiosa debaixo da graça. Debaixo da graça, as práticas são espirituais. Elas se desenvolvem em nós pelo Espírito Santo quando nós nos rendemos ao senhorio do Espírito Santo, que é o Senhor desse novo pacto. Repito, como disse Paulo, escrevendo aos Coríntios e a nós, na segunda carta, capítulo 3. E Paulo faz uma pergunta que não quer calar. Paulo pergunta: não será de maior glória, verso 8, o ministério do Espírito? Veja que Paulo chama a graça de Deus de ministério do Espírito Santo. Não é ministério de homens, repito. Não é um ministério onde se deixa coisas. Eu volto a repetir. Debaixo da graça existe um padrão espiritual para se construir a vida sobre o único fundamento colocado pelo Pai, que é o Cristo. Este que se fez homem, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou pelo poder de Deus para a nossa justificação. É nele que você tem que construir a sua vida. E como um gentil salvo, eu te dou um conselho. Inicialmente, você precisa conhecer os ensinos da graça de Deus em Cristo através de Paulo, que recebeu essa graça e esse apostolado. Mas, continuando, veja o convite gracioso de Deus. Invoca-me no dia da tua angústia. Você está debaixo de angústia? Não importa o que você fez, o importante é você invocar. O importante é o que Deus estabelece. E tem mais, é de graça, não se paga nada. Eu sei que alguns usam até mesmo dessa passagem que eu estou citando do Salmo 50, verso 15, para poder se autopromover, para levantar para si fundos, aí vai enganando os incautos. E eu repito de novo o que foi dito pelo Espírito Santo pela boca de Salomão, em Provérbios capítulo 14, verso 15, se não me falha a memória, quando diz que o incauto, aquele que não tem experiência, acredita em toda informação que ouve, mas o prudente vê bem aonde pisa. Então eu quero deixar nesta madrugada, sabe, essas simples palavras com você. É Deus que está te convidando. Está debaixo de angústia? Está debaixo de condenação? Já perdeu a alegria? E alguns, eu creio e tenho visto que muita gente já perdeu até a alegria da salvação. Eu não creio que alguém perde a salvação, até porque quem está chamando é o Senhor Jesus. Quem te escolheu para ser pertencimento dele foi ele. Eu não creio que um salvo, genuinamente salvo, que foi regenerado pelo Espírito Santo, que é uma obra sobrenatural do Espírito Santo, eu não creio que se perde. Tem muita gente que acha que se perde. Eu não creio nisso. Quem está nas mãos dele não pode ser arrebatado. Agora, eu também creio que Deus pode cortar se ele quiser. É o que Paulo diz escrevendo aos Romanos no capítulo 11. Muita gente escandaliza quando eu digo isso. Mas, além de Deus, ninguém pode te arrancar das mãos dele. Ninguém, meus amigos e irmãos. Eu não creio nisso. Então, eu sei que muita gente já perdeu até a alegria da salvação. Repito, a salvação não se perde, mas a alegria muita gente já perdeu. Há muita gente que está perdendo o brilho, sabe? E vai perdendo esse brilho porque vai abafando o Espírito Santo na sua vida espiritual, vai trocando por obras externas, né? E vai ficando assim, perdendo a sua identidade verdadeira, que é a identidade do alto. Pois bem, então é Deus quem te convida a invocá-lo. Onde você estiver agora, invoque a Ele. É Ele que manda, é Ele que oferece essa graça. Invoca-me no dia da tua angústia,
Eu te livrarei e tu me glorificarás. É de graça, não paga nada. Que amor é esse, meus amigos e irmãos? Que graça é essa? Que Deus é esse? É o Deus vivo. É o Deus Todo-Poderoso que não habita em templos feitos por mãos de homens. Nada contra ao congregar, ao estar juntos em torno do Cristo ressuscitado, para comungar desta graça, para crescer na graça e no conhecimento de Cristo, para se fortalecer do Senhor e da força do seu poder. Esses devem ser os fundamentos para se reunir, que não está acontecendo em nome de graça. O que está acontecendo é uma competição, sabe? É um empenho enorme por visualizações. Tem gente em nome de graça que, sabe, ostenta visualizações, faz questão de mostrar que tem tantos seguidores. Tudo é carne. Tudo é carne, sabe? E nós devemos ter o mesmo sentimento que teve o Senhor Jesus, como ensina Paulo, e Paulo também foi pelo mesmo caminho, sabe? Eu vejo muita gente dizendo assim, que ele cresça e que eu diminua, mas é tudo, faz parte do marketing essa fala. Mas é autopromoção mesmo em nome de graça. Pois bem, fique com essa palavra, com esse convite de Deus agora. Invoque-o, melhor colocando. No dia que está angustiado, é o melhor momento de você invocar Deus agora. É o momento de você não pensar mais em Deus, desistir de Deus, achar que Ele não te quer. É tudo engano das trevas. Ele te quer, Ele te ama. Ele deu o Filho dele, Jesus, para salvar todo aquele que nele crê. Eu sei que Deus tem os seus. Eu não sei quem são os eleitos de Deus. Eu sei que eu sou um dos tais e quero desenvolver essa salvação com temor e tremor. É uma luta, sabe? A natureza terrena luta contra as coisas do Espírito, mas eu dou graças a Deus porque nós temos armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. E é pelo Espírito que a gente vai mortificando as pulsões da carne e vai se tornando cada vez melhor. Não melhor para os outros, mas melhor para os outros. Não melhor do que os outros, quero consertar, não melhor do que os outros, mas melhores para os outros. É esta obra que a graça de Cristo verdadeira vai fazendo em nós. Então, invoque-o agora, no dia da tua angústia. E você vai ver que Deus, Ele cumpre. Deus não está brincando não, meus irmãos. Ele não brinca. Ele está falando sério quando Ele diz para você invocá-lo e Ele vai te livrar. E, sabe, e você o glorificará, ajudado pelo Espírito Santo, repito, em obediência, em ações de graças. É isso. Simples assim, isso é graça de Deus. E por ser tão simples, as pessoas dificultam. Aí vai criando um montão de coisa agora em nome de graça. Não já chega o que você viveu sob o jugo do cristianismo e dos movimentos evangélicos? Quer passar por isso agora em nome de graça? Porque você acha que a graça é uma novidade? A graça não é novidade não, meus amigos e irmãos. A graça, ela é, antes da lei de Moisés, a graça já estava operando, já estava se manifestando. Ela se confirma como sendo pacto, nova aliança. E depois da cruz e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, agora sim, Deus estabeleceu a graça como nova aliança, como novo pacto. Mas a manifestação da graça já vinha antes da lei de Moisés. Eu quero deixar essa palavra com você, espero que ela leve edificação e te encoraje a invocar agora. Invoque! Já procurou invocar a Deus? Ao invés de você ficar aí invocando os homens, sabe? Tem gente agora que está defendendo bandeira institucional em nome de graça. Tem gente que está agora defendendo homens, pregadores. Tem gente dizendo aí que fulano é a voz da graça. A voz da graça é o Espírito Santo, meu amigo, meu irmão. Não é homem, não. Nós somos apenas, como disse Paulo, quem é Paulo? Quem é Apolo? Serão servos pelos quais viestes a crer. Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento, eu sou apenas um instrumento. Acabou, é só isso. E eu não sou superior a você, não.
Diante de Deus, nós temos o mesmo valor, cada um com seu dom, cada um com seu ministério, mas não há essa coisa de eu ser melhor do que você diante de Deus. Não tem, isso é coisa da carne, é coisa das trevas, que está acontecendo agora também, para piorar, em nome de graça. Fico com essas palavras. É a palavra do Deus vivo. Invoca-me no dia da tua angústia. Eu te livrarei, diz o Senhor, e tu me glorificarás. O que parte de mim é invocá-lo. E Deus garante o que ele promete. Você sabia disso? Ele não é homem para que minta, não é filho de homem para que se arrependa. Se ele falou, ele vai cumprir. Isso é graça. Não se sinta condenado a ponto de nem invocar a Deus. Deus está quebrando isso agora por sua palavra. Invoca-me. Salmo 50, verso 15. No dia da tua angústia, está angustiado? Está passando por tribulação, por aflição, dias difíceis? Tá? Então o melhor momento que você tem agora de invocar a Deus. É Ele quem convida. Graça e paz a todos e até a próxima. Permitindo o nosso Deus. Graça e paz, que haja manifestações sobrenaturais, miraculosas da graça de Deus na tua vida e em toda a tua casa, em todos os aspectos. E eu digo isto em o nome do Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Graça e paz e até a próxima.